Olá, eu sou a Kriszczewski e esse é o segundo vídeo de uma série de 4 chamada Histórias para Seguir Adiante. E a história que eu vou contar hoje eu aprendi com um grande contador de história chamado Dan Yashinsky. Essa história ela vem para mim em muitos momentos da vida, mas principalmente quando eu preciso ou quando eu desejo dizer sim. É a história de um rabino. Era uma vez um rabino que ele era muito querido do seu povo e ele tinha muitos discípulos. Um dia um desses discípulos chegou até ele e disse: "Mestre, eu tenho uma pergunta. Como que o senhor sabe sempre a melhor história a ser contada sob qualquer circunstância, mestre? Então, se tem um grupo de pessoas com um dilema, com um conflito, o senhor vai lá e conta uma história que abre porta, que dá respostas. Também, se alguém está triste, o senhor tem a história que apazigua. Se alguém está descrente, o senhor tem a história exata para renovar a fé da pessoa. Como, mestre? Como? Isso é uma magia? O que é isso?" E o mestre olhou o discípulo e disse: isso me lembra uma história. E contou a história de um jovem, quase tão jovem quanto esse discípulo, que um dia desejou ser um arqueiro. E ele foi atrás do sonho dele. Foi na melhor escola de arquearia, aprendeu tudo o que tinha para aprender sobre essa arte. Aprendeu o controle do corpo, o manejo do arco e da flecha, meditação, tudo o que precisa aprender. E ele se tornou o melhor arqueiro do mundo. E recebeu todas as medalhas, todas as honrarias. E já estava no momento de voltar para casa, contar para o pai e para a mãe tudo que ele tinha conquistado. E aí no caminho de volta para casa, ele passou numa estradinha que chegava num vilarejo. Ele entrou um pouco nesse vilarejo e lá dentro ele viu um celeiro com uma parede bem alta e repleta de alvos, 100 alvos, todos eles com uma flecha cravada bem no centro. Mas não tinha um alvo com uma flecha um pouco para o lado. Todas elas bem no centro do alvo. E ficou totalmente intrigado com aquilo. Pensou: meu Deus, quem é esse homem? Quem é essa pessoa que atirou essas flechas? Um arqueiro, talvez melhor do que eu. Preciso conhecê-lo. Entrou assim na cidade, né? Estava ali na praça. E ali na praça tinha um grupo de pessoas e ele perguntou, falou: quem é esse arqueiro que atirou essas flechas? Quem é esse homem? Aí do meio ali, daquela multidão de gente, veio uma menininha. Disse: "Sou eu, senhor. Sou eu essa pessoa. Fui eu que atirei aquelas flechas, fui eu." "Você, menina? Mas que criança iluminada! Nossa, com quem você aprendeu? Quais são os seus segredos? Eu posso ser seu discípulo? Quero aprender com você." Aí a menina, um pouco sem graça, disse: Sim, o senhor pode aprender comigo, mas eu preciso lhe dizer uma coisa. Eu não desenho o alvo antes. É isso aí. Primeiro eu atiro a flecha, depois eu desenho o alvo." Aí o rabino disse ao discípulo que ele sabia tantas histórias, que ele amava tanto as histórias, caminhava com elas há tanto tempo, que não era difícil ele atirar a flecha com a intenção sincera para depois desenhar o momento. E eu vou terminar esse encontro nosso com as palavras do Goethe. Ele diz que no momento em que nos comprometemos, a providência divina também se põe em movimento. Como resultado da atitude, seguem todas as formas imprevistas de coincidências, de encontros e ajuda que nenhum ser humano jamais poderia ter sonhado em encontrar. A coragem, essa intenção sincera, contém em si mesma o poder, o gênio e a magia.